E aí, galera do sétimo ano, estamos aqui para essa aula do sábado, na qual eu vou fazer uma revisão de alguns conteúdos do primeiro semestre, para que fique bem reforçado na mente de vocês e que vocês não esqueçam sobre esses conteúdos, sobre as utilidades desses conteúdos, tá certo? Então, os temas que eu escolhi foram das máquinas simples, né? Máquinas térmicas, fungos e bactérias, que estão muito evidenciados no nosso cotidiano, na nossa vida, né? Então vamos começar aqui pelas máquinas simples, né? São aparelhos usados para diminuir o esforço quando queremos realizar algum trabalho. Então o homem inventou alguns equipamentos, alguns utensílios que auxilia ele em alguns trabalhos, para que ele não precise colocar tanta força. Na verdade, ao longo do tempo que vai se passando, o homem vem fazendo isso, vem inventando os equipamentos, os utensílios para melhorar o seu conforto cada vez mais. Né? O homem sentiu muito calor, o homem inventou o ventilador, inventou o ar-condicionado, inventou a geladeira, precisava ficar salgando carne, colocando no sol, o homem inventou a geladeira para conservar os alimentos, né? Inventou, sentava em bancos de madeira, hoje inventou sofás bem confortáveis, então o homem cada vez mais, ao longo do tempo, vai inventando utensílios para melhorar o seu conforto, para diminuir o esforço de vida, tá certo? Então, entre essas máquinas simples, citamos roda e eixo, né? A alavanca, a polia, a engrenagem, plana inclinada, cunha e o parafuso. Então, vamos falar de todos eles, né? Vamos relembrar, na verdade, todos eles. O primeiro aqui é a roda e eixo. Então, para melhorar o transporte de algumas mercadorias, né? O homem inventou a roda, né, que facilitou, associada a um eixo, que facilitou o transporte. Veja que esse rapaz aqui, arrastando a caixa direto no chão, o atrito aqui da caixa com o chão é muito maior. E quando ele bota uma roda, esse atrito diminui. O que é o atrito? Atrito é uma força física que vai de encontro ao movimento. Enquanto você empurra a caixa para um lado, o atrito está empurrando a caixa para o outro lado. É a terceira lei de Newton, né? A lei da ação e da reação. Então, que vocês irão estudar depois, lá no nono ano. Então, ele inventou essa rodinha aqui, então é muito mais confortável e muito melhor, menos esforço para ele carregar algumas coisas, né, pesadas, como esse caixote aqui. Hoje em dia eles têm aqueles carrinhos com os degrauzinhos, que é que ele coloca uma geladeira. Hoje apenas um funcionário pode levar uma geladeira de um lado para o outro, dependendo daquele utensílio de rodinhas que eles têm, né, que eles botam lá e facilita o transporte das mercadorias. Hoje até as malas que nós utilizamos para viajar tem rodinha, as mochilas de vocês têm rodinhas. Para que isso? Para diminuir o esforço de vocês e para diminuir o esforço colocado pelo ser humano, tá certo? Agora aqui vamos falar da alavanca. A alavanca é um dos utensílios também muito utilizado pelo homem, né? Existem três tipos básicos de alavanca. O que é que vai diferenciar uma alavanca da outra? É essa parte do meio aqui, é o ponto de apoio do meio. Quando o ponto de apoio do meio é a parte fixa da alavanca, né? Aquela que não se move, porque uma ponta aqui da força vai se mover do para cima e para baixo. E a parte resistente também vai se mover de cima para baixo, para onde eu quero levar. Então, quando o ponto do meio é fixo, é a parte fixa da alavanca, eu chamo ela de interfixa, tá certo? Quando a parte do meio é a carga, é o objeto no qual eu quero levantar ou apoiar, é chamado de interresistência, porque aqui é a resistência que está botando a minha força. E quando a parte do meio é a força colocada, não é? Eu chamo de interpotência. Então nós temos três exemplos aqui de alavanca, né? Da interfixa, né? O ponto de apoio aqui é a parte fixa, então tem uma alavanca interfixa quando eu quero levantar uma pedra, ou eu quero levantar qualquer outra coisa. Eu boto um pau e boto uma pedra embaixo para levantar, eu tenho uma alavanca interfixa. Quando eu quero, no caso aqui, quebrar uma noz, né?
eu tenho aqui uma alavanca interresistente, onde o ponto da resistência está no meio. E aqui na pescaria, o pescador está botando a força bem no meio da vara, a parte fixa está aqui, ó, o ponto de apoio está fixo tá aqui, e a resistência está na ponta, então tem uma interpotente, beleza? As polias e as roldanas. O que que acontece com as polias e as roldanas? Gente, as polias, elas ajudam também o homem a botar menos força. Veja que nesse do meio aqui, ele vai botar muita força para puxar, apenas a força do peso está envolvido aqui nesse esforço dele levantar. Então ele vai botar muita força nos braços para levantar esse peso aqui resistente. Agora, se ele colocar uma roldana, o que é que vai acontecer? O peso vai diminuir nessa corda? Vai não. O peso nessa corda aqui é de 100 kg. O peso nessa corda aqui também vai ser de 100 kg. Qual é a diferença? Que ao invés de ele usar só a força dos braços, ele pode utilizar a força da gravidade, né? Tá puxando aqui para baixo, associada a seu peso e levantar esse peso aqui com menos esforço, tá certo? Porque aqui ele está usando só a força da gravidade para baixo, né? A gravidade empurra para baixo, né? E ele vai usar só a força dos braços. Aqui não, ele tem a força da gravidade aqui para baixo, mas ele tem a força da gravidade aqui para baixo também contrabalanceando essa. E por outro lado, ele pode usar o peso do seu corpo, caso que ele não pode. Então aqui já é menos esforço. Agora, se ele usar duas roldanas, eu já vou ter dois pontos de cordas aqui, ó, duas cordas. Não era 100 kg para uma corda, aqui e aqui, pois agora eu tenho duas cordas, né, ó, envolvidas no processo, e cada corda dessa daqui vai ficar com 50 kg. Agora aqui sim, eu vou ter a diminuição da força que eu vou ter que colocar para levantar isso aqui. Se eu colocar, no caso aqui eu estou colocando 100 kg só nos meus braços, aqui eu estou colocando também 100 kg mais dividido com o peso do meu corpo, tá certo? Agora aqui eu estou botando só 50 kg, né? Como se eu estivesse levantando só 50 kg. Se eu colocar uma outra rodana aqui nesse conjunto, esse peso aqui vai diminuir para 25. Cada rodana que eu colocar, o peso vai diminuir pela metade, beleza? Engrenagem. O que tem essas engrenagens? Essas engrenagens é o seguinte, elas também facilitam o movimento das peças que a gente vai colocar no trabalho. Então, já disse para vocês que a gente tem que colocar força aqui na engrenagem menor para que a gente coloque menos força, né? Só que nesse momento aqui, esse eixo aqui vai rodar bem devagar, porque é uma catraquinha pequena, né? É uma engrenagem pequena com uma engrenagem grande. Enquanto essa daqui rodar o quê? 10 vezes, essa aqui só vai rodar uma, né, vez. E por que que aqui, ó, eu vou colocar força na engrenagem maior que aqui na mensageira, né? Porque aqui não vai exigir muito esforço na bicicleta. Minhas pernas têm muita força para movimentar o sistema. Se eu colocasse a engrenagemzinha pequena aqui, eu ia colocar menos força, mas a bicicleta quase que não ia sair do lugar, beleza? Então aqui é um caso em que eu coloco a força na engrenagem maior, porque o sistema não exige muita força. O plano inclinado, veja que se esse rapaz pegasse bem aqui assim essa caixa, fosse levantar que nem esse outro aqui, ó, para cima do carro, ele ia botar muita força. Se esse rapaz aqui tivesse usando um plano inclinado daqui para cá, o esforço dele seria bem menor, que é o que está usando aqui também esse trabalhador aí. A cunha também, se eu fosse tentar separar com as mãos, aqui, digamos que aqui esse tronco está rachado, eu fosse tentar abrir ele com as mãos, eu ia colocar uma força absurda. Então o que eu faço? Eu coloco uma cunha que eu vou batendo e a cunha é mais fininha embaixo e é grossa em cima. Então ela vai abrindo esse tronco devagarzinho até arrebentar as partes que ficaram aí fechadas e ele abre de uma vez. Aqui também é um exemplo, ó, isso aqui está rachado. Se eu for tentar abrir com os dedos, não tenho força, né? Então eu uso um machado, que é tipo uma cunha, que ele vai lascar aqui, ó, vai rachando até o tronco se abrir, tá certo? O parafuso é o último aqui, que ele é tipo de um plano inclinado também, né? Então veja que ele é todo inclinadinho, ó. Essa rosca aqui, ela é inclinada. Então eu vou enfiando aqui esse parafuso lentamente, porque é inclinado, como se eu estivesse subindo lentamente aqui, ó.
nesse plano inclinado. Então, o parafuso é um jogo de várias lâminas inclinadas. Então, pessoal, é sobre isso aí. Nós não vamos nos estender muito, porque são 4 conteúdos que nós vamos dar ênfase aqui. E para que não fique muito grande, tá certo? A gente vai parando aqui sobre as máquinas simples, vamos já para as máquinas térmicas. Então, aqui, máquinas térmicas. Máquinas térmicas são dispositivos que transformam a energia interna de um combustível em energia mecânica, ou seja, convertem calor em trabalho. Então, para que um material seja uma máquina térmica, ela tem que envolver calor e esse calor tem que gerar trabalho. Exemplos de aparelhos ou equipamentos que são máquinas térmicas, nós temos a locomotiva, que ela tem uma caldeira, que ela vai transformar esse calor em trabalho, né, movimentando aí os pistões, né, que vão fazer essas rodas girar. A mesma coisa aqui, eu tenho uma caldeira, né, que vai mover os pistões, que vai fazer as hélices do barco aí girar também. E o motor do carro, não é, que também é uma máquina térmica, que é chamado motor explosão, ele vai pegar esse calor, movimentar os pistões aqui, fazendo as rodas do carro girar. E a geladeira é a máquina térmica inversa, não é? Porque ela vai pegar já a energia, aqui está transformando a energia em trabalho, né? E aqui vai transformar aqui a energia, o trabalho, já a energia em trabalho, ou seja, é uma máquina térmica aqui ao contrário, né? Ela pegou a energia elétrica e transformou em trabalho, beleza? E a energia de movimento aqui, ele pegou o trabalho aqui e transformou em energia de movimento. Então, gente, o funcionamento das máquinas simples, a vapor é simples. Então, eu tenho aqui uma caldeira que ela vai gerar um vapor. Esse vapor vai entrar aqui nessa zona aqui bem fininha, né? Que vai dar muita pressão. Essa pressão chega aqui nessa área e empurra isso aqui que é chamado de pistão. Esse equipamentozinho aqui ele empurra. Quando ele empurra, ele movimenta essa roda. Quando essa roda gira, né, ele vai girar aqui o eixo desse equipamento aqui, que parece ser um gerador de energia. Mas no lugar desse gerador de energia, aqui nós estamos falando de uma termoelétrica, né, que utiliza essa máquina que é térmica, que é esse conjunto aqui de caldeira, pistão. Está transformando aqui essa energia em vapor, e esse vapor vai ser transformado em trabalho. Então, se não houver trabalho, não tem energia térmica. Beleza? Não é a máquina térmica. Então aqui poderia ser um carro, aqui poderia ser locomotiva, tá certo? Poderia ser qualquer um desses equipamentos aqui, só não podia ser a geladeira. Tá certo? Então, gente, é isso aí, o funcionamento da geladeira, né? O que que acontece aqui? A geladeira também tem um pistãozinho, ó. Esse mesmo pistão aqui é parecido com esse pistãozinho aqui, só que esse aqui está na horizontal e esse aqui está na vertical. O que que acontece? A energia elétrica comprime o gás, no chamado aqui compressor. O compressor vai comprimir o gás. Depois ele vai aqui para esse condensador, ele vai transformar esse gás num líquido, onde ele vai ocupar menos espaço. E depois desse condensador ele vai liberado aqui, né? Aqui é a chamada serpentina, que ele vai ser distribuído. Quando um gás ele ganha espaço, ele se expande, ele resfria. Tá certo? Então aqui o compressor aqueceu o gás, depois ele se foi para o condensador transformando o gás em líquido, né? E quando esse líquido chegou aqui, esse gás que estava na forma líquida chegou aqui e encontrou um espaço bem maior e se expandiu. Quando o gás se espanta, ele retira a energia do ambiente, tá certo? Ele esfria tudo que está perto dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai esfriar todo o congelador aqui da geladeira, tornando a geladeira um ambiente frio. E aí, esse congelador aqui que vai ficar frio, a gente sabe que o ar frio tem a tendência a descer e vai resfriar todo o ambiente interno da geladeira, tá certo? Beleza, pessoal? E quais são as vantagens e desvantagens das máquinas térmicas? Vantagem: a diminuição de tempo de realização de trabalho, né? Aumento de produtividade, diminuição do trabalho realizado pelos homens e animais. Então, diminuição do tempo de trabalho. Imagine lá uma pessoa que está lá numa colheitadeira que usa um motor a óleo diesel, que é uma máquina térmica, e vai colhendo lá várias toneladas de alimentos por hora, enquanto se fosse o ser humano não colhia nenhuma tonelada, tá certo? Por hora. Então aí é uma grande vantagem, né? Diminuição do tempo de realização de trabalho.
além de menos esforço. Aumento da produtividade, né? Se eu colher durante um dia 2 ou 3 toneladas sem a máquina térmica, hoje com a máquina térmica eu colho 100 toneladas, 50 toneladas, bem mais, né? Usando as máquinas térmicas também na Revolução Industrial, no século XVIII, eles utilizaram muito essas máquinas térmicas para fazer roupas, né? E muitos outros tecidos utilizados pelo homem. Então a mulher costurava lá à mão, costurava lá na maquinazinha mecânica. E quando ele inventou a máquina de tirar, através das máquinas a vapor, essa produção de tecido ficou largamente avançada. Ou seja, houve um grande aumento na produtividade através das máquinas térmicas. A diminuição do trabalho realizado por homens e animais, né? Que é o que eu falei aqui, né? O que o homem, digamos que andava a cavalo, ele tinha um serviço danado para ir no cavalo, além do próprio cavalo, que botava mais esforço, né? Hoje o homem vai num carro bem confortável, então, né? A diminuição do trabalho realizado por homens e animais. Desvantagem é que muitas dessas máquinas térmicas utilizam combustíveis fósseis, né? Que poluem o meio ambiente, né? E também pode provocar também a diminuição de postos de trabalho. Pessoal, então, basicamente isso sobre as máquinas térmicas, e nós vamos passar para o nosso próximo conteúdo, onde nós vamos falar dos fungos, tá bom? Relembrar o conteúdo dos fungos, beleza? Sim, pessoal, agora vamos falar agora aqui sobre os fungos, né? Aqui a gente viu isso lá na aula 1. Então, as características principais dos fungos, né? Aqui eu posso ter fungos unicelulares, que são formados por uma única célula, como as leveduras, né? Que são utilizadas para fazer o álcool, são utilizadas para fazer as massas de pães, né? São utilizados aí. E nós temos os fungos pluricelulares, que possuem mais de uma célula, né? Como os cogumelos aqui, né? Que são orelha de pau e esses aqui. Esses bolores e essas leveduras são microscópicos. A gente só pode vê-los quando eles estão em grande quantidade formando colônia. Uma outra característica dos fungos é que eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento como as plantas. Eles se alimentam através de substâncias do meio ambiente, né? Eles soltam um determinado líquido nessa substância, essa substância se dissolve e aí eles se alimentam. E uma outra característica dos fungos é que eles são eucarióticos. O que são eucarióticos? As células deles têm uma membrana envolvendo o núcleo, protegendo o núcleo, como eu vou mostrar agora. Então tá aqui, ó, uma célula eucariótica, que é a célula do fungo. Aqui é o núcleo. Então o material genético do fungo está guardadinho aqui dentro. Veja que aqui é uma célula procariótica, não tem núcleo, né? O material genético fica espalhado aqui no citoplasma, né? O caso aqui é das bactérias, né? Elas são procarióticas, o material genético fica espalhado aqui no citoplasma. São seres mais simples. Já que os fungos não, eles têm essa camadinha aqui, ó, a gente nem consegue ver o material genético. Então aqui é uma célula eucariótica que tem essa membrana aqui, né, chamada de carioteca, e aqui nós não temos essa membrana guardando esse material aqui genético que dá as informações do ser vivo, beleza? Voltando aqui aos fungos, tipos de fungos, né? Nós temos os cogumelos, bolores, orelha de pau e leveduras, como nós vimos aqui, os exemplos deles aqui, orelha de pau, leveduras, cogumelos e bolores. Aí aqui a gente vai primeiro falando das leveduras, né? São usadas na produção de pães e outras massas e também na produção de álcool, né? Então, para deixar o pão bem fofinho, é colocado um tipo de bolor aqui, né? Ou de levedura, onde ela vai se alimentar dessa massa e produzir o gás chamado gás carbônico, deixando a massa bem fofinha, cheia de gás carbônico. Também elas são usadas na produção de álcool, essas leveduras, onde ela vai fazer um processo químico que aí vai liberar, vai fermentar, um processo de fermentação que vai produzir o álcool. Aqui no Brasil é produzido o álcool com as leveduras através da cana de açúcar, né? É feito o caldo de cana e aí esse caldo de cana vai ser processado pelas essas leveduras produzindo o álcool. Então aqui está mostrando como é que acontece o processo. O açúcar é usado pelas leveduras, né?
no fermento biológico, né? O açúcar da massa, ou às vezes a própria pessoa que está fazendo lá esses salgados coloca um pouquinho de açúcar, que é para ajudar, né, nessa fermentação aqui. Então é para obter energia para sobreviver. Então ele se alimenta de açúcar e produz o gás carbônico e o álcool, tá certo? O álcool produzido por essas massas, ele evapora e não fica resíduo na massa. Os bolores são geralmente indesejados, né? São tóxicos. Eles vão geralmente se instalar em locais úmidos ou em frutas, né? E aí aqui, ó, pode se instalar em couro, no papel, na fruta, no pano, né? Às vezes você guardou uma toalha lá meio úmida, meio molhada, quando você vai olhar, tá cheia de bolor, tá cheia de mancha. Ali são os fungos que se instalaram nela, se alimentando lá do tecido. Aqui a laranja, ó, cheia de bolor, e aqui o pão, né, cheio de bolor também, né? Então eles se reproduzem através desses esporos que são lançados no ar. Então todo lugar tem fungo, né? Se você deixar um alimento em cima da mesa lá, com certeza com um ou 2 dias ele vai estar cheio de bolor, né? Porque eles estão espalhados pelo ar. Então, cogumelos e orelha de pau, né? São exemplos de fungos macroscópicos que a gente pode ver, né? Nós temos aqui alguns fungos, o champignon e o shiitake, que são fungos comestíveis, né? Usados na culinária, em restaurantes, né? Refinados. E aqui nós temos o chapéu de sapo, que é um fungo venenoso, que é um fungo bem bonitinho, dá até um apetite de comer, mas ele é extremamente venenoso, né? Provoca muitas infecções intestinais. Aqui nós temos outros tipos de fungo que não são comestíveis, conhecidos como orelha de pau, né? Porque eles parecem uma orelha, né? E ficam geralmente aí instalados em locais úmidos, em troncos no chão, na própria árvore mesmo, né? Então, como eu já falei, os fungos se reproduzem espalhando seus esporos, né? Que são esses grãozinhos aqui, que vão se espalhando pelo ambiente onde eles vão se reproduzir. Nós temos aqui um tipo de ser vivo, né? Que são os líquens, né? Que é uma associação entre um fungo e uma alga. Essa associação é chamada de mutualismo. Mutualismo é quando tem uma associação entre duas espécies diferentes, que uma beneficia a outra, tá certo? São os líquens formados por fungos e algas. Nessa união, ambos se beneficiam. O fungo usa o açúcar produzido pela fotossíntese, né, da alga, né? E a alga se abriga nas ínfulas do fungo. Então, um está ajudando o outro, tá bom, pessoal? Então, aí nós damos uma breve visualização sobre esses fungos. E agora nós vamos passar para a nossa última parte, que é sobre as bactérias. Aqui, pessoal, nosso assunto sobre as bactérias. Vamos ler assim, o sentido aqui das bactérias, né? São organismos mais simples conhecidos, né? São os seres menos complexos, o mais simples existente na natureza. Lembrando que o vírus, ele quase que não tem sistema nenhum, mas o vírus não é considerado um ser vivo, tá certo? Então são tão diversificadas que existe, né, um reino só para elas, só para as bactérias, que é chamado de reino Monera. Assim também os fungos são tão diversificados que existe o reino só dos fungos também, que é o reino Fungi, certo? Então, características das bactérias são seres unicelulares, possuem uma única célula, e são procarióticos, né? Como eu falei lá no exemplo lá que eu estava mostrando a célula eucariótica e procariótica, as células das bactérias não têm aquele invólucro sim ao redor do núcleo. O núcleo não é protegido, ele fica espalhado dentro da célula, né? Não possui a membrana isolando o núcleo. Então nós temos aqui a célula da bactéria, onde a gente pode ver aqui, ó, vamos ver aqui, o material genético espalhado aqui dentro dessa bactéria, beleza? Formato das bactérias. Nós temos bactérias que têm esses formatos aqui, né? Os formatos de esfera, vamos ver, vou ampliar aqui para a gente ver de um por um. E a gente vê aqui, ó, o formato dessas bactérias. Nós temos bactérias, deixa eu tirar isso aqui. E aí a gente vai ver aqui, nós temos formato de esfera, né, que são essas bolinhas aqui. Nós temos os bacilos, que são esses bastãozinhos aqui.
Nós temos os vibriões, que são aqui na forma de vírgula, não é? A gente pode ver aqui a bactéria na forma de vírgula. E aí aqui tem os espirídeos, que é na forma de uma molinha, né? Então nós temos esses 4 formatos principais aí de bactéria. Esses espirídeos, que são essas molinhas, o vibrião, que é na forma de vírgula, os bastonetes, que é na forma desses bastõezinhos, e os cocos, que são na forma de um coco, tá certo, pessoal? Então, passando para frente aqui, ó, quanto à alimentação, a maioria das bactérias são, né, que tem mas são heterotróficas, ou seja, elas também não produzem seu próprio alimento. Existe um tipo de bactéria chamada cianobactérias, que já elas são conhecidas como as algas azuis, elas sim são autótrofas, né, mas a maioria das bactérias, né, são heterótrofas, ou seja, não produz seu próprio alimento. Mas existem bactérias autótrofas, né, como as cianobactérias, conhecidas como as azuis, que produzem seu próprio alimento, são as únicas, né? Reprodução. Assim como os protozoários, as bactérias podem se reproduzir por divisão binária, né? Eu tenho uma bactéria aqui, né? Essa bactéria vai começar a dividir o seu núcleo aqui, e aí, depois que ela divide o seu núcleo, ela faz essa cisão aqui, né? Ela se rompe aqui, onde uma bactéria se transformou em duas. Isso aí é chamado de divisão binária. Então, há bactérias que causam doenças, né? Então, existem muitas doenças causadas pelas bactérias. Nós estamos vendo aqui algumas delas. O tétano, né? Que é uma doença que está muito presente no nosso cotidiano, onde a pessoa se fura com prego, né? Ou se corta com equipamentos que estão enferrujados, né? E quando esse corte é profundo, né? Onde o oxigênio não alcança mais, e esse equipamento, esse utensílio tiver instalado nele bactérias do tétano, a pessoa pode contrair o tétano, né? Porque ela vive no meio ambiente, mas ela é na forma de um casulo, ela não suporta o oxigênio. Então o que ela faz? Ela forma lá um casulo, e quando ela entra no local onde o oxigênio não está presente, geralmente em cortes fundos, né, e que não se abriram muito, onde o oxigênio não entra, ela vai e se desperta lá dentro, né? Nós temos a hanseníase, né, que é aquela doença de pele. Antigamente, né, as pessoas chamavam essa hanseníase de lepra, né, os leprosos. Nós temos essa cólera aí, que é uma doença também provocada por bactérias, também muito perigosa. Na verdade, todas as doenças provocadas por bactérias são perigosas. A coqueluche, o tifo, a meningite, tuberculose, que hoje em dia antigamente essa tuberculose aqui era mortal. As pessoas antes de 1929, quando Alexandre Fleming começou a inventar e produzir a penicilina, essa tuberculose aí era mortal. Quem pegava praticamente estava condenado à morte, né? Nós temos a pneumonia, que muito você já ouviu falar de pneumonia, que se instala nos pulmões. A leptospirose, que é aquela doença, essa bactéria aqui, ela vem pela urina do rato. E o botulismo, que é aquela doença que geralmente é dada no estômago. São a mais simples delas aí, esse botulismo. Então, nós vamos falar aqui do tétano. É uma doença infecciosa e não contagiosa. O que é infecciosa e não contagiosa? Ou seja, ela infecciona a parte que está contaminada, né, deixando lesões, mas ela não é contagiosa, ou seja, ela não vai passar de uma pessoa para outra se uma pessoa chegar a entrar em contato com ela, né? Causada pela toxina Clostridium tetani, né, que é o nome da bactéria, o nome científico. Então, quando você fura o pé com um prego ou o arame, a farpada aqui, aonde essa perfuração é fina e profunda, né? Geralmente quando você se corta, que abre a carne, o oxigênio entra junto, ela não se desenvolve. Aí é o tempo que você coloca o remédio. Mas quando você tem aqui um ferimento, como você está pisando aqui, ó, né? Você está pisando aqui, vou tirar isso aqui, a gente vê direito aqui, né? Esse pé, quando você tem aqui esse tipo de machucado, esse aqui é o pior machucado que tem e é o mais fácil de se contrair o tétano, porque ele é uma perfuração fina e profunda, aonde o oxigênio geralmente não vai estar presente, né? Assim também quando você se machuca aqui com
esse tipo de arame farpado, que está às vezes enferrujado, geralmente os arames farpados eles não ficam muito assim enferrujados não, porque eles são feitos de um material galvanizado, que não fica muito enferrujado, mas às vezes está lá um tipo de arame que foi não está feito com esse material e você se fura. E geralmente é corte profundo, como ponta de tesoura, né, ponta de faca. Geralmente esses materiais pontiagudos é que vão causar lá o tétano se ela, Clostridium tetani, estiver presente aqui, tá certo? Então, o que é que você pode fazer para se prevenir contra o tétano? Através da vacina antitetânica, né, que ela tem a duração de 10 anos. Geralmente, quando a gente nasce, a gente é vacinado contra o tétano, e aí aos 10 anos de idade você faz um reforço, e a cada 10 anos, 20 anos, 30 anos você vai tomando esse reforço, tá bom? Tuberculose é uma doença infecciosa geralmente causada pela bactéria Mycobacterium tuberculose, né? Que também ela vai aqui atingir o tecido do pulmão, né? Deixando a pessoa com os pulmões inflamados e provocando. Então a imagem agora ficou melhorada e a gente pode ver aí que essa doença aí ela se instala aqui no tecido do pulmão que vai infeccionar provocando sangramento. Então a prevenção é feita através da vacina BCG, recomendada para a aplicação dos primeiros meses de vida da criança, tá certo? O tratamento através de antibióticos, né? Isoniazida, né? Rifampicina, etambutol, parazinamida. Então são nomes complicados aí, mas é assim mesmo, nome de remédio é assim mesmo. Então, pessoal, geralmente essas pessoas que pegam tuberculose e coisas assim, elas têm que fazer o tratamento até o final. Por quê? Porque se não fizer o tratamento até o final, ficar o resquício de bactéria, essas bactérias que ficarem vão ficar resistentes ao tratamento quando você reiniciar. Né? Aqui nós temos o botulismo, é uma doença rara e potencialmente fatal causada por uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, né? E é provocada pela ingestão de alimentos contaminados. Geralmente quando você pega lá um alimento com a lata amassada ou que você está sentindo um gostinho ruim, não é bom comer esse tipo de alimento. Por quê? Porque eles vão produzir infecções intestinais, né? E aí às vezes é fatal, né? Suporte e monitorização de cardiorrespiratória são as condutas mais importantes, né? E na UTI para tratamento dessas pessoas. O tratamento específico visa eliminar toxina circulante e sua fonte de produção pelo uso do soro antibotulínico, né, que é o SAB, e de antibióticos. Nem todas as bactérias, como nós vamos ver aqui, são ruins, né? Algumas bactérias vivem no solo, né? Ajudando as plantas a crescer, né? E que são capazes de transformar o gás nitrogênio do ar em adubo para as plantas, né? São as bactérias fixadoras, que elas ajudam as plantas a crescer. Outras vivem no nosso intestino, ajudando na digestão dos alimentos, como os bactérias chamadas da flora intestinal ou micobactérias, né? Essas bactérias que vivem no nosso intestino são chamadas de microbiota intestinal. Outras formam alimentos como iogurte, queijo, né, que são os lactobacilos. Então existem algumas bactérias, eu citei 3 exemplos aqui, né, que são as bactérias fixadoras, bactérias da flora intestinal e as bactérias dos lactobacilos bulgáricos, que formam aqui o queijo e o iogurte, tá bom, pessoal? Finalizando aqui a nossa revisão, espero que vocês tenham assistido essa aula até o final, para recordar algumas coisas importantes sobre o nosso cotidiano, beleza? Até a próxima aula, segunda-feira tem a continuação da nossa aula, né? Resolução de atividades, beleza? Tchau, tchau e até a próxima.